Eu convido que você abra sua Bíblia, 2 Coríntios 7, retomando os estudos nessa carta de Paulo. É um estudo mensagem expositiva, algo que lições especiais que temos na palavra de Deus. 2 Coríntios 7, de 1 a 16. Leremos todo o capítulo, são 16 versículos, então já passamos agora da metade. E tivemos uma pausa esses domingos, não é? Por conta das ocasiões especiais, datas especiais. Então nós temos uma pausa e retomamos agora 2 Coríntios. Os irmãos podem permanecer assentados como já se encontram. E eu farei a leitura. 2 Coríntios 7, de 1 a 16. E eu volto a dizer, às vezes nós nos programamos para um tempo de culto. Desprograme-se. Nós ficamos reféns de horários estipulados. Isso pode limitar o nosso envolvimento com a palavra, com o Senhor, não com a igreja em si, ou com pessoas, com a mensagem, com a ceia, mas com o próprio Deus. Então, desprenda-se a isso. E nós conhecemos aquela passagem bíblica, quando Paulo estava pregando e tinha um jovem sentado na janela. Lá em Atos aconteceu isso. Lembra dessa história? E Paulo estava pregando, ele disse que estava na janela e dormiu. E caiu, mais ou menos terceiro andar, caiu lá no chão, lá de fora, e morreu. E aí Paulo ele vai lá e ressuscita, né? Ele volta a viver. E se pensa que ficaram preocupados, vamos lá mandar para o médico, voltaram a estudar a palavra. Bom, a janela aqui abaixo, ninguém vai sentar na janela, e se estiver no banco cochilando, o que está do lado pode dar um cutucãozinho assim. Enfim, não vai acontecer isso, né? Mas a lição principal é que as pessoas queriam ouvir muito da palavra, e o cristianismo em ascensão, e as pessoas lá todas. Mas entendemos também quando ao cansaço, ao sono. Vamos ler então, aliás, vou ler e peço que você acompanhe. 2 Coríntios 7, todo o capítulo, de 1 a 16. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Abram espaço para nós em vosso coração. Não lesamos a ninguém arruinamos, de ninguém nos aproveitamos. Não digo isso para vos condenar, pois já afirmei que estáis em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. A minha confiança em vós é grande e orgulho-me muito de vós. Estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Essa frase chama atenção, né? Transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Verso 5. Porque nem quando chegamos a Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados externamente, lutas, internamente temores. Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Ele nos trouxe ânimo não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais, porque ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo disso, embora anteriormente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo, agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento, pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Pois vede que essa tristeza segundo a vontade de Deus produziu em vós que dedicação, mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que punição. Em tudo provastes estar inocentes nesse assunto. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que o sofreu, mas para que a vossa grande preocupação por nós se manifestasse diante de Deus.
Por isso temos recebido ânimo. Além do ânimo que recebemos, alegramo-nos muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi revigorado por todos nós. Porque se em alguma coisa me orgulhei de vós para com ele, não fiquei decepcionado, mas tudo que vos dissemos era verdade. Assim também o orgulho que de vós manifestamos a Tito se provou verdadeiro. E a sua afeição para convosco é ainda mais intensa ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me por ter plena confiança em vós. Igreja, dentre vários detalhes que nós temos no capítulo 7, optei em dividir esse texto dessa manhã em duas partes. E a primeira delas, volte lá para o começo do capítulo 7, versículos de 1 a 4. Veja como começa na sua Bíblia o primeiro versículo. Amados, visto que temos essas promessas. Eu acredito que está mais ou menos assim na Bíblia dos irmãos. Talvez mudando um pouco de tradução para tradução. Esse começo, visto que temos essas promessas, sabe para onde está convidando? Para os versículos anteriores. Mas pastor, que promessas são essas? Aliás, é uma pergunta que você pode fazer para o texto. Se você algum dia abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 7:1, esse começo vai convidar você a olhar um pouco antes. Veja o verso 16 do capítulo 6. Já pregamos sobre isso, mas dá uma olhadinha. Qual que é a parte B do versículo? Habitarei neles, e entre eles, farei o quê? Andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa promessa. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando Paulo traz essa promessa do Senhor à memória, habitarei neles e entre eles eu andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ainda nesse primeiro versículo do capítulo 7 que nós já lemos, o que Paulo está nos ensinando? Olha, se nós temos uma promessa tão gloriosa de que Deus vai habitar em nós e de que Ele vai andar entre nós e que nós seremos seu povo, Ele será nosso. Qual é o meu comportamento perante uma promessa dessa? É isso, igreja. Paulo está chamando a atenção, olha, há uma promessa gloriosa de Deus habitar no meio do seu povo, de andar entre eles. Então, se essa promessa, o que eu, Paulo, o que eu, Werner, e você coloca o seu nome, como que eu devo me comportar? E aí sim entramos no capítulo 7, verso 1. Qual que é o comportamento? Purifiquemo-nos de toda impureza, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Dá para associar? Dá para a gente costurar um versículo com outro? Dá, tá simples, né? Então eu queria ter duas considerações nessa primeira parte. Richard, por favor, primeiro slide, coloque por favor. Mudanças verdadeiras acontecem com motivações corretas. Paulo está trabalhando isso lá com a igreja em Corinto. Motivações verdadeiras, mudanças verdadeiras, vêm com motivações corretas. Se eu mudo, é por causa daquele que disse, eu estarei neles e entre eles eu andarei. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu sou o povo de Deus, e se Deus diz que vai habitar em nosso meio, vai andar entre nós, algumas coisas não podem continuar como estão. Ele trabalha esse conceito com a igreja em Corinto. Igreja, sabe o que nós enxergamos aqui? Note que um verdadeiro arrependimento tem a sua motivação em quem? Em Deus. Uma verdadeira mudança tem motivação no Senhor, em Deus. Algumas coisas estão manchando a santidade de Deus, e por isso eu não farei mais isso. Eu não farei mais isso. Eu quero trazer um exemplo, talvez bem assim, prático, não muito positivo, mas que os irmãos vão entender. É um perigo quando um moço ou uma moça, até na igreja, para conquistar um namorado, uma namorada, começa assim, querer
trabalhar na igreja. O problema não é trabalhar, isso é bom, se envolver. Mas assim, para mostrar que está ativo, que está assim, aí começa a desempenhar e quer dar aula nisso, quer fazer aquilo, porque de alguma forma preciso mostrar meu comprometimento com Deus. Isso, igreja, a gente já viu esse filme, já é meio conhecido. Aparece alguém interessante e aí logo surgem as possibilidades. Eu quero dar aula na escola bíblica. Olha, eu quero cantar em tal conjunto. Eu quero participar em tal área. Eu quero aprender tal instrumento. Essas coisas são boas, são excelentes. Mas qual a motivação real disso? Qual é a motivação real? Então a gente pode notar que são coisas boas. A parte triste é que quando essa motivação não é o Senhor, e as coisas não dão certo como deveriam, logo a empolgação acaba e não tem uma continuidade. Aí fica. Por isso, igreja, que a nossa motivação, ela deve ser confrontada, ela deve ser revista dia a dia. Uma segunda consideração nesse começo da segunda carta. Por favor, Richard, segundo slide. A purificação, um comentarista disse isso, achei bem interessante. A purificação é uma ação dupla. Age com o afastamento do pecado e age também com o quê? Com o voltar-se para Deus. Isso é fundamental eu e você entendermos. Purificação, santificação, não é só você parar de fazer o que você está fazendo. Aliás, Colossenses trabalha com isso, não é? Eliminai do vosso meio e enchei-vos. Então, purificação, santificação é uma ação dupla. Eu deixo de fazer o que eu estou fazendo, mas tem algo mais que eu preciso fazer. Eu preciso agora me voltar para o Senhor. Voltar-se. Igreja, os coríntios não deveriam ter mais nenhuma relação com as práticas passadas, com as práticas pagãs. Paulo disse, basta as práticas passadas. As relações com o passado pecaminoso deveriam ser o quê? Cortadas. E o novo relacionamento com Deus deveria ser iniciado. Então isso, o que Paulo está ensinando, é algo que precisa ficar bem claro para mim e para você. Não é só deixar de fazer, ou de se envolver com aquilo que você estava envolvido, mas de estar se aproximando mais do Senhor. Mais oração, mais leitura da palavra, mais participação nas atividades da igreja. Aliás, oportunidade é o que não tem faltado. Como a igreja tem sido ativa de diversas formas, sempre apontando para o estudo da palavra. Quanto conteúdo bom tem sido administrado. Quanta coisa boa surgindo para a gente crescer um pouco mais. Uma boa palavra, eu queria para a gente se aplicar nesse contexto que Paulo começa a segunda carta, o capítulo 7, aqui é entrega. A palavra seria entrega. Se tenho me entregado mais às coisas que não agradam a Deus, é preciso romper com essas coisas. Então eu rompo com aquilo que eu tinha me entregado ao mundo, aos desejos da carne, mas agora eu quero mudar eu quero me entregar a alguém diferente, eu quero me entregar a Deus. Entregar a Deus. Essa é a primeira parte do capítulo 7. Essas duas lições principais. E agora eu quero continuar com o restante dos versículos. Versos 5 a 16. Tem uma lição especial. Temos alguns pormenores aqui, mas por conta do tempo de hoje, eu pensei a gente filtrar algo do principal que temos aqui no texto. Nos versos 5 a 16, que nós já lemos, parece tratar de um assunto de uma forma específica. E qual que é o assunto? Uma carta que Paulo enviou, conforme relata no verso 8. Veja o verso 8, coloque seus olhos aí, por favor. Porque ainda que você tenha entristecido com a minha carta, entende? O motivo principal é esse aqui agora. Essa carta causou um mal-estar para a igreja.
E parece que para ele também no começo. Essa carta causou tristeza para a igreja. Prezados, essa carta que ele está se referindo aqui, não é exatamente a carta que nós temos, ou 1 Coríntios. Já falamos sobre isso. Seria a terceira carta, que foi perdida. Aprove a Deus, enfim, sobre essas coisas. Já conversamos sobre isso na introdução dos nossos estudos. Mas o que Paulo está dizendo é que essa carta que foi enviada causou, de fato, um mal-estar. Entristeceu. Agora nós precisamos entender algumas expressões do verso 8. A Bíblia diz que essa carta entristeceu. Está assim na sua Bíblia? Tá, dá esse sentido, né? E Paulo também diz o seguinte aí no verso 8. Embora eu tivesse me arrependido. Quando a gente lê assim de pronto, não parece que Paulo mandou aquela carta e pensou, não deveria ter mandado? Dá a entender a princípio. Mas igreja, nesse caso, não é esse o sentido. Nós precisamos entender um pouco esse versículo 8. Quando Paulo fala de arrependimento, é tristeza causada no coração dele pelas circunstâncias pelas quais ele precisou escrever aquela carta. Dá para entender? Ele diz assim, eu não quis escrever aquela carta para vocês. Também me causou um mal-estar. Vocês pediram. Talvez seja isso. Vocês estavam vivendo de tal modo que eu não tinha como ser menos claro. É que nem a gente quando vai corrigir uma criança, dá umas palmadinhas, não há prazer. Mas a circunstância pede que seja feito aquilo. Paulo trabalha isso dentro do coração dele. Ele não se lamentou do que ele precisou escrever, mas da tristeza que isso causou a ele. É a situação que exigiu escrever uma carta como aquela que nós não temos em mãos, mas é chamada de uma carta pesada, uma carta um tanto dura. E uma prova interessante de que a carta provocou efeito bom no final, desejado, qual que é? Os irmãos da igreja em Corinto ficaram tristes. Mas é uma tristeza que leva para a mudança de vida. Aliás, eu queria que alguém abrisse agora em Tiago 4:9. Deixa marcado 2 Coríntios. Já vamos caminhando para o final. Tiago 4:9. Alguém que encontrou, leia por favor em voz alta esse versículo. Obrigado, Diego. A versão que eu tenho diz o seguinte: entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Está na Bíblia mesmo isso aí. E eu tenho certeza que você nunca vai colocar esse versículo bíblico num cartão de aniversário. Não vai não, né? Não faça isso, tá? Para você entender aqui o que está acontecendo. Igreja, eu creio que os irmãos já sabem o que está dizendo aqui no versículo. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Por favor, próximo slide. O trabalhar de Deus começa na tristeza, ponto e vírgula, no arrependimento pelo pecado. É exatamente isso que Tiago está trabalhando na sua carta. E que Paulo escreve também aqui em 2 Coríntios. O trabalhar de Deus começa na tristeza, no arrependimento. Igreja, arrependimento está diretamente ligado à tristeza. Aliás, a palavra significa ficar triste. Você não fica pulando de alegria. Você se compadece, você fica contrito, você chora, lamenta, o semblante cai. Essa é a ideia. Essa é a ideia que o trecho traz aqui em 2 Coríntios 7. Agora, algo que precisa ser entendido sobre tristeza pelo pecado. Precisa ficar bem claro. Alguém pode sentir tristeza pelos efeitos do pecado. Sim. Alguém pode sentir tristeza pelo que o pecado tem. Eu quero dizer o seguinte. Alguém flagrou algo de você. Alguém pegou uma atitude sua errada. Pecando. Você e eu podemos ficar surpresos porque fomos pegos em algo errado que estamos fazendo. Sabe o que é isso? Sofrimento sem arrependimento. Eu creio que é importante nessa manhã a gente desenvolver um pouco esse conceito. Coloque o próximo slide, por favor, Richard.
Dá para enxergar aqui tristeza pelo pecado. Nós temos duas formas. Dá para apagar essas luzes aqui, Richard, aqui na frente? Vai melhorar um pouquinho, eu acho, por causa da claridade. Olhe lá na primeira coluna. Sofrimento sem arrependimento. Acontece quando sofro apenas pelos efeitos do pecado. Alguém viu, alguém flagrou, mas não há preocupação do pecado perante Deus. Vamos olhar na segunda coluna para clarear um pouco mais. Sofrimento agora com arrependimento. Há um reconhecimento que a ofensa foi primeiramente a quem? A Deus. E isso causa um grande mal-estar. Provoca mudança de comportamento. Igreja, é muito fácil a gente se apegar àquela primeira coluna. Sabe por quê? Às vezes nós só paramos de fazer algo porque ninguém está vendo. Então a nossa relação com Deus está distante, está longe. Eu não estou nem preocupado se o Senhor está vendo ou não, mas quando alguém vê o que está acontecendo, aí a coisa cai por terra e tudo piora. Mas mesmo assim, há um sofrimento? Há um sofrimento, mas porque alguém viu, alguém flagrou. Mas se aconteceu perante Deus, isso não me afeta tanto. Agora, a segunda coluna, essa é importante. Isso Paulo trabalha com a igreja em Corinto. Olha, as ofensas, o que estava acontecendo de pecado, primeiramente foi perante o Senhor. Então, igreja, eu acho que a nossa oração nessa manhã, uma delas pode ser o seguinte: Senhor, me livre da primeira coluna. Me livre. Eu não quero sofrer apenas pelo que os outros estão descobrindo. Mas se eu ficar triste, é pelo que o Senhor está vendo em minha vida. Pelo que o Senhor está contemplando e tem entristecido aos teus olhos. Então, se há um choro, se há uma contrição, é porque eu ofendi a santidade de Deus. Ele foi atingido. Eu acho interessante, um comentarista disse o seguinte, ele cita Judas e Pedro. Já notaram que ambos negaram a Cristo? Das suas formas, ambos negaram a Cristo. Agora nós podemos comparar o arrependimento e o remorso de Pedro com a amargura de Judas. Pedro se arrependeu e foi restaurado. Certo? O que Judas fez? Judas se suicidou, se matou. Tirou a própria vida. Nós podemos colocar talvez Judas na primeira coluna e Pedro na segunda coluna. Ambos negaram, mas um buscou restauração e outro buscou a corda, o enforcamento. Igreja, quando Paulo escreve aquela terceira carta, dura, mas necessária, apareceu uma tristeza no coração dos irmãos daquela igreja, como talvez nunca tenha havido lá em Corinto. Mas algo importante, essa tristeza não deixou os irmãos da igreja amargurados ou agressivos. Não, isso não aconteceu. Levou para o arrependimento. É a segunda coluna sendo praticada. Então, uma lição que nós temos nessa manhã é a seguinte: se eu e você, se nós ficamos agressivos, bravos, quando confrontados, ou quando alguma coisa está errada no nosso sentido em relação ao próximo, nós podemos ter certeza que alguma coisa está errada no sentido vertical entre eu e Deus. Quando o pecado é confrontado, e eu busco refúgio em argumentos, em justificativas, é que algumas áreas da minha intimidade com Deus estão bem longe do que deveria estar. Ou elas não foram nem ativadas ainda. Nem ativadas. Eu vivo me justificando.
vivo com argumentos, é porque essas áreas de intimidade com o Senhor estão ainda longe de serem aproximadas. Talvez, em outras palavras, nós poderíamos afirmar o seguinte: não fique triste ou preocupado porque alguém outro vai saber. Mas talvez Tiago falaria isso: se entristeça, chore, lamente, porque Deus foi ofendido com o que está sendo feito. Porque Deus foi ofendido com aquilo que você está praticando. Igreja, uma oração para nós nesta manhã. Uma oração olhando para esse texto. Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu e você. A primeira palavra serve para mim. Olhando para o capítulo 7. Senhor, que eu me entristeça. Mas que eu me entristeça pelo meu gênio tantas vezes forte. Pelo meu comportamento em relação aos outros agressivo. Que machuca tantas pessoas. Senhor, que eu me entristeça pelas motivações erradas, talvez no trabalho da igreja. Que eu me entristeça pelas motivações erradas em buscar um namoro, um relacionamento. E eu precisar, entre aspas, provar alguma coisa para alguém. Que isso me entristeça, que isso me incomode. Senhor, que eu me entristeça verdadeiramente pelo que eu tenho visto no computador, pelo que eu tenho acessado no celular. Que eu me entristeça por dar o amor que pertence só ao Senhor, a outras coisas ou a outras pessoas, mais do que a Ti. E que a nossa oração ainda seja: Senhor, que eu me entristeça, que eu lamente e que eu chore por alimentar tantos desejos da minha carne e que ofendem tanto ao Senhor. Mas que a nossa oração possa terminar da seguinte forma: Senhor, e depois da tristeza, que eu viva a alegria de viver para Ti, de caminhar mais perto do Senhor, de conhecer mais a Ti. Que haja tristeza, sim, mas que eu venha sentir também a alegria de conhecer mais ao Senhor. Amém?